Sejam bem-vindos a mais um episódio do Summit Cidades Podcast. Eu me chamo Samara e serei apresentadora dessa edição. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a Juscelia Carvalho, CEO da Turistec. Ela vai conversar um pouquinho pra gente sobre o que é a Turistec, como as GovTechs podem influenciar nas cidades, as mudanças e transformar as cidades em mais sustentáveis e inteligentes. Obrigada, Juscelia, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Samara. Sempre é muito bom a gente vir falar sobre turismo, né? Principalmente turismo dentro da esfera pública, né? A gente precisa trabalhar muito aí políticas públicas voltadas para esse segmento. Então vamos do começo. O que é a Turistec? Na verdade, é Smart Tour, né? Smart Tour? Isso. Eu falo tudo, então tá errado, não tá, né? Estamos aí, Turistec. Bom, Turistec, só para contextualizar ali, então, Turistec são as empresas de tecnologia que atuam na área de turismo, né? Então, a gente tem aí Travel Techs, que também estão nessa área. Turistec, que foi uma nomenclatura mais brasileira que colocaram para que trabalha com não só dentro dessa parte de viagens, né? Mas dentro da área de turismo. E GovTechs, que daí são empresas de tecnologia que atendem o governo. A Smart Tour surgiu em 2018. A gente opera com inteligência de dados voltado especificamente para o Poder Executivo, né, para a gestão pública, e foi um desafio bem grande trazer essa pauta, né? Então, quando a gente olha para as cidades, a gente vê que o turismo ele é o patinho feio quase de dentro das É, secretarias, né? O sim. patinho feio que eu digo é sempre uma pasta que recebe pouco recurso, há pouco investimento, mas ao mesmo tempo o turismo é responsável aí por uma vasta gama de atividades econômicas dentro da cidade. Então, a gente percebeu isso e aí começamos a entrar, né? Tentar trazer essa tecnologia, é uma tecnologia para governo e também para a área do turismo, né? Então, a gente começou aí em 2018 desbravando a facão essa área Era tudo dentro do mato. governo. Na minha época era tudo mato, bem isso mesmo. É o famoso jargão, né? E por que você quis ir para essa área? Bom, eu já estava trabalhando com tecnologia nessa época, né? A gente conheceu uma tecnologia de internet das coisas, né? Que é comunicação de hardwares com smartphones lá em 2015, 2016. E aí tentamos trazer isso para o Brasil, para começar a fazer aqui, para criar supermercados inteligentes, lojas Que inteligentes, museus legal. inteligentes. Só que era uma tecnologia que estava muito à frente do tempo dela, né? Então a gente tinha a comunicação era feita por Bluetooth com os hardwares e os Bluetooths não funcionavam, os smartphones eram arcaicos. Então, muitas vezes a gente nem vê, né, isso passar em termos de tempo, mas naquele tempo a tecnologia não estava a nosso favor, a gente estava na frente do tempo. E aí ali eu percebi que a tecnologia que a gente tinha gerava muitos dados, né, como dados mapas de calor, eu conseguia saber quem eram as pessoas, aonde elas estavam, quanto tempo elas estavam ficando. Só que não estava funcionando para o que a gente queria, que era colocar isso dentro do varejo, né, Uhum. brasileiro. E aí eu assisti não, eu li uma reportagem do então presidente que era presidente da Santur na época, né, que agora alterou, não é mais Santur, mas ele falou assim, o turismo no Brasil vive de achismos, porque a gente Tá. não tem dados. Aí eu falei, opa, peraí, eu tenho dados. Eu tenho dados e estou precisando de mercado. E ali foi que a gente resolveu focar e já nascemos para governo, né? Então, a Smart Tour hoje é a principal GovTech da área de turismo da América Latina. Então, a gente opera em mais de 170 cidades e já chegamos em 13 países. Sempre Uau. trazendo esse contexto, né, de tecnologia voltada Uhum. para esse E qual é o segmento. maior desafio de trabalhar nessa área? Eu acho que é o desafio de todo mundo que trabalha com governo, né? É trazer digitalização e tecnologia de ponta para a área governamental sempre é um desafio. Os processos de entrada são difíceis, a venda é uma venda complexa, o próprio, às vezes até a própria pessoa, as pessoas que vão estar usando lá na ponta, elas precisam, né, ter um entendimento de tecnologia também. Então, é um desafio constante. Eu acho que esse é um desafio não só do turismo, mas de todo mundo aí que trabalha com a área governamental. E quais são as melhores oportunidades que tem? Hoje a gente tem um monte, né? Meu Deus, se eu tivesse tanta oportunidade assim em 2018, nossa senhora. Hoje a gente tem aí os novos contratos de CPSIs abrindo, né? De nova lei de licitação, marco das startups, nossa, é muita coisa. Então a gente consegue trabalhar de uma maneira bem mais aberta nisso, né? Para o governo que antes não tinha. Muitos desafios públicos abrindo, não só na área de turismo, a gente procurou adequar a nossa ferramenta para que conseguisse atender outras áreas também. Então, quando a gente criou, só para contextualizar, hoje a gente atua com inteligência artificial, e a gente
criou um sistema que ele é baseado em destinos turísticos inteligentes. Então, são 9 eixos de DTI, né, que a gente tem no Brasil, que engloba várias outras áreas. Uhum. E aí, ali, a gente começou a direcionar para outras áreas da gestão pública, como segurança pública, que influencia diretamente o turismo, área de Que sustentabilidade. interessante. Olha. Hoje evoluiu assim, evoluiu muito. Hoje a gente tem um sistema preditivo de modais, a gente tem várias áreas que atinge área, que abarca áreas Uhum. que não é o turismo especificamente, uma secretaria de turismo, porém que influencia o turismo diretamente, né? Se não tiver segurança, a galera não vai para a cidade. E vocês já estão trabalhando com a Defesa Civil, com a Casa Civil, Secretaria de Segurança Pública? A gente está abrindo agora, a gente colocou o SET em sistema de inovação aberta. Então, a gente desenvolve o produto em 4 parques tecnológicos no Brasil. São 4 desenvolvendo, cada um desenvolve uma parte diferente. E aí, a partir do momento que ele é liberado no parque, a gente começa a colocar isso para rodar, né? Então, até colocamos a solução como uma das soluções para o desastre agora do Rio Grande do Sul. Ela está cadastrado lá dentro das soluções emergenciais, já justamente para ajudar, né? Aí a gente está falando de IA, de sistemas preditivos, de entender cenários futuros. Então, talvez isso auxilie para os próximos passos aí do Estado. Olha, muito legal. Você falou que vocês estão em várias cidades, né? Já até em alguns países. Qual é o projeto mais legal que vocês já fizeram? Eu acho que todos eles, né? Esses dias me perguntaram, eu estava fazendo um pitch para São Paulo, eles perguntaram, fala um case de sucesso, né? Todo mundo falando, apresentando e falando seus cases de sucesso. Aí perguntaram, eu falei, gente, é muito difícil falar um, porque São são todos, né? todos, né? Então, Isso. assim, são muitas cidades, a gente opera nos principais destinos turísticos do Brasil hoje, então, Rota das Emoções, Chapada das Mesas, Rio de Janeiro, Floripa, região de Minas, a gente opera com muitas cidades. Uma coisa que foi bem legal e desafiadora para a gente fazer, e que eu acho que não vou dizer que foi melhor, mas realmente foi desafiador, foi o monitoramento do show da Madonna que a gente fez, né? Então, a gente captou com dados, agora fomos a empresa responsável por trabalhar toda a área de inteligência de dados do show para a Rio Tour, né, que é a empresa de Aham. turismo do Rio de Janeiro, e para a Embratur. Então, foi um desafio bem louco, Olha porque só. a gente começou a fazer esses monitoramentos durante o Réveillon do Rio de Janeiro. Então, iniciamos com grandes eventos, né, Rio de Janeiro, Réveillon, Carnaval, para ajudar, para a IA conseguir entender o que estava acontecendo dentro daquele contexto de show e ajudar a tanto mapear o perfil das pessoas que estavam ali, né, participando, algumas pessoas, né, uns milhões de pessoas, e a partir daí ajudar na elaboração dos próximos eventos. Então, a gente detectava os problemas, o que poderia estar acontecendo para a resolução nos próximos, né, nos próximos que fossem feitos nas cidades. Isso é muito legal. É uma área bem nova. E é turismo, né? E é Então, assim, a turismo. gente sai daquele contexto de qual é o perfil do visitante, quantos anos ele tem, se é homem, se é mulher, para ir para um contexto muito mais profundo, né? Que é entender os gargalos públicos dentro das cidades. Então, quando a gente fala em turismo, a gente está falando da rua que não está pavimentada, a gente está falando do sistema de saúde da cidade que não está funcionando direito, a gente está falando de um monte de coisa. Então, quando a gente não trabalha essas pontas dentro do turismo, fica tudo muito vago, né? Então, assim, você ter ações dentro da administração pública que se baseiem só num Uhum. dado do gestor, fui lá, captei uma informação com o visitante, ele acaba ficando muito fraco, né? Você deve levar em consideração vários outros atores para conseguir ter ações bem específicas. E em outros países, quais, por exemplo, vocês já trabalharam? Nossa, a gente trabalhou quando foi feito na época do Covid. A gente Tá. criou uma ferramenta chamada Smart Tracking, que foi a Olha, responsável pelo rastreamento de contatos, né? Então, a gente conseguia identificar as pessoas que tiveram... Não tinha nada a ver com turismo, mas, enfim, inovação é isso, né? Perceber onde que está tendo problema e tentar resolver. Então, a gente conseguia identificar as pessoas que tiveram contato com testado positivo, e aí, a partir daí, conseguia... quando a pessoa era detectada positiva, a gente conseguia mapear onde que ela tinha andado e quem tinha estado no mesmo horário, no mesmo dia que ela, e aí com isso a gente quebrava a cadeia
de contágio, né? Então, foi uma solução que ficou entre as top 5 globais. A gente cedeu ela para a ONU, né? Aí, já para o final E da... ela foi usada, então, em termos mundiais, não Foi só usada. aqui na Sim, sim. A região. gente foi o segundo sistema de rastreamento mais usado no mundo. Por loucura isso, né? Uau! O primeiro foi a China, a gente se inspirou muito no que eles Sim. fizeram lá, e o segundo foi o que a gente fez. Então, foi uma solução, ela foi bem pontual, né, para aquele momento. Depois a gente trouxe a tecnologia que a gente colocou ali dentro das nossas soluções também, mas hoje a gente não está operando mais. Mas foi muito legal, porque aí, em termos de tecnologia, nos colocou entre as principais empresas globais, né, E dessa vocês que área. desenvolveram toda a A gente que tecnologia. desenvolveu tudinho, tudo interno, tudo nosso. Tecnologia tem que ser simples, né? Então a gente via que era um caso de pandemia, você precisava ter uma solução rápida, conseguir Rápido, né? acessar rápido. Então a gente via empresas globais que estavam criando, liga Bluetooth, liga. Cara, não, isso não funciona na prática, as pessoas não sabem como usa. E aí a gente criou todo o sistema com QR Code, que era super simples de utilizar. Então a inteligência estava no back, né? Uhum. Tava na parte estrutural dela e na frente, na ponta, era super fácil das pessoas usarem. E a adesão foi bem grande, né? Os serviços, vamos pegar, por exemplo, Floripa. Os serviços voltaram aqui por causa desses protocolos de segurança. Então, eles estavam nos ônibus, virou decreto municipal de todos os locais terem. Então, foi uma coisa bem bacana ali que nos ajudou bastante quanto startup também. Aumenta também a visibilidade de vocês, né? E para mostrar que o que vocês fazem realmente tem impacto, né? E se a gente olhar para o desenvolvimento econômico das cidades, qual a importância de ter essas GovTechs como a Smart Tour? Eu acho que, no geral, né? Vamos botar dentro do contexto de turismo, são mais de, se não me engano, um dado que eu tive, são mais de 500 atividades econômicas relacionadas direto ou indiretamente com o turismo. Então, o impacto de desenvolvimento econômico é gigante. Deu para ver durante a pandemia, né? Então, a hora que fechou, o turismo foi o primeiro a parar, o último a voltar, e toda essa cadeia que dependia do turismo, né? Então, assim, a gente tem muitas vezes o preconceito de achar que turismo é só um cara que, né, enfim, só alguém que está circulando com uma mala e vendo. Não, é uma cadeia gigantesca que envolve tudo isso. Então, para o desenvolvimento econômico, isso impacta diretamente. E as GovTechs, no contexto geral, são empresas que vêm para ajudar, né, o governo a otimizar processos, a otimizar recursos também. Então, isso é importante, porque são soluções criadas que, se o governo fosse criar alguma coisa parecida, ele ia gastar muito mais de desenvolvimento do que realmente Com trazer. certeza. Então, impacta para melhorar a vida dos munícipes, né? Eu acho que o ponto focal lá na ponta sempre é as pessoas terem uma melhor qualidade de vida nas suas cidades. E ainda tem mercado para quem quiser começar a trabalhar nessa área, desenvolver tecnologia voltada para o turismo, voltada para as GovTechs? Tem. O que a gente mais tem no Brasil é problema. Então, assim, o que mais tem é problema para resolver. Então, em todas as áreas vai ter muita coisa. E é legal porque, assim, se você pega setor privado e compara com o setor público, aí no âmbito lá empresarial mesmo, a concorrência é milhões de vezes maior dentro da área privada do que na pública. Então já começa por aí, né? Os processos são diferentes? São bem diferentes. Mas não tem muita concorrência para o que você faz. Então a gente tem tanto problema para ser resolvido que é capaz, às vezes, de criar uma solução e nem ter concorrência para colocar isso para rodar. Então, assim, é muita dor, Entendi. como a gente fala, né? Problema Muita dor. realmente não falta, né? Mas e para você? O que que é uma cidade inteligente e sustentável? Para mim, assim, no meu entendimento, Uhum. e aí tem uma questão até que eu sempre bato. Quando a gente fala de destino turístico inteligente, né, que é a política pública que está sendo trabalhada no Brasil pelo Ministério do Turismo, né, voltado para isso, eles têm assim, aquela famosa frase, né, uma cidade boa para os seus moradores é uma cidade boa para os seus visitantes. Isso é o básico. Então, quando você me pergunta isso de novo, eu vou te dizer, cara, é uma cidade que é boa para os seus moradores. É uma cidade que funciona, é uma cidade onde os serviços são de qualidade, onde a educação é de nível, onde as pessoas vivem bem. Isso Qualidade de vida, né? qualidade de vida. Isso para mim o resto eu acho que são é, como que a gente diz, não é supérfluo, São é importante. acréscimos, né? São acréscimos. Então, parte-se daí. Então, é difícil, às vezes, você querer, às vezes, os gestores, né, a gente vai
quer carimbar a cidade como uma cidade sustentável, mas isso não acontece na prática, porque na prática, né, o morador não tem acesso aos recursos que às vezes são básicos. Com certeza. Então começa por aí. Com certeza. Juscelia, infelizmente a gente tem que encerrar, mas eu te agradeço de novo por ter vindo conversar com a gente, por ter estado no evento ano passado, Sim. por querer estar novamente esse ano com a gente. Isso é a prova de que o evento é bom, é quando as pessoas querem voltar, né? Quando querem continuar falando nele, quando acham que ainda tem mais a contribuir para aquele lugar. Te agradeço muito por estar aqui. E obrigada mesmo. Eu que agradeço, Samara, agradeço o convite. Eu acho que é importante sempre a gente tratar sobre esses temas, né? Isso. Trazer o turismo para o debate no público é fundamental. Agradeço e te encontro lá no Summit. Isso. Mês que vem. Mês que vem. Isso, e para quem quiser assistir mais sobre turismo, conhecer um pouquinho mais, o evento é dia 24, 25 e 26 de junho lá no Centro-Sul. Eu espero todos vocês lá. Até mais. Valeu, galera.